Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E a Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid-19 em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor de protease e, em testes de laboratório, demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. O Japão vai encerrar o estado de emergência decretado por causa da pandemia de Covid. O número de casos vem caindo no país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga em meio à queda no número de casos de Covid-19 em todo o país. Graças ao trabalho árduo de todos, o número de novas infecções diárias, que estava acima de 25 mil em meados de agosto, caiu para 1.128 pessoas. O premier acrescentou que a ocupação de leitos hospitalares em todas as regiões voltou para menos de 50%. De forma geral, as medidas de emergência limitam a venda de bebidas alcoólicas, o horário de funcionamento dos restaurantes, assim como o número de participantes em grandes eventos. Elas foram mantidas em vigor em boa parte do ano, incluindo o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Japão foi menos atingido do que muitos outros países em grande parte da pandemia de Covid-19. Com cerca de 17.500 mortos em uma população de 125 milhões de habitantes. E olha só, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi declarado culpado por financiamento ilegal de campanha. Em março, ele havia sido condenado em outro processo. A justiça francesa declarou o ex-presidente conservador culpado de financiamento ilegal de campanha por ter excedido o limite de gastos autorizados nas eleições de 2012. Nicolas Sarkozy, de 66 anos, se tornou em março o primeiro ex-presidente da Quinta República, regime iniciado em 1958, a ser condenado a 1 ano de prisão por corrupção e tráfico de influência em outro processo. A condenação aconteceu no caso que diz respeito às contas de campanha da eleição presidencial de 2012, que o então chefe de Estado perdeu para o socialista François Hollande. Ao final do julgamento, que aconteceu em maio e junho, a promotoria solicitou 1 ano de prisão, incluindo 6 meses de cumprimento obrigatório. O ex-presidente conservador também tem outros processos abertos. A justiça o acusa de corrupção passiva e associação criminosa, entre outros delitos. A Promotoria Nacional Financeira o investiga ainda por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, em relação às suas atividades de consultoria na Rússia. Os Estados Unidos ficarão sem fundos em outubro se não elevarem o teto da dívida. A advertência foi feita pela chefe do Tesouro americano. No Senado, a oposição republicana se recusa a aumentar ou suspender o teto da dívida.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos esgotará todas as medidas para manter o funcionamento do governo até 18 de outubro. Depois dessa data, vai ficar sem fundos suficientes, a menos que o Congresso eleve o teto da dívida. A advertência foi feita pela secretária do Tesouro, Janet Yellen. É incerto se poderemos continuar cumprindo os compromissos da nação depois dessa data, afirmou Yellen em uma carta aos congressistas. No Senado, a oposição republicana se recusa a aumentar ou suspender o teto da dívida, apesar de ter pressionado por esse tipo de medida quando o país era presidido por Donald Trump. Na última segunda-feira, os republicanos bloquearam uma tentativa dos democratas de aprovar uma suspensão do limite de endividamento por 14 meses até 2022. Sem recursos, o governo federal pode ficar impossibilitado de pagar os funcionários e aposentados, assim como de honrar suas dívidas. Yellen afirmou que esperar até o último minuto poderia provocar sérios danos às empresas e à confiança dos consumidores, elevaria o custo dos empréstimos para os contribuintes e impactaria negativamente a classificação de crédito dos Estados Unidos nos próximos anos. Enquanto o Talibã linha dura volta a impor restrições, empresárias e trabalhadoras afegãs nadam contra a corrente do governo e desafiam as regras impostas pelo grupo. Uma empresária que trabalha com a especiaria mais cara do mundo garante que não ficará em silêncio diante dos talibãs. A afegã emprega centenas de mulheres em seus campos de açafrão em Pashtun Zargon, na província de Herat, que faz fronteira com o Irã. Não importa o que aconteça, não ficaremos sentadas em casa porque nós trabalhamos duro. Além disso, essas mulheres não são as mesmas que o Talibã enfrentou no passado e deixaram de trabalhar. Posso me citar como exemplo. Mais de 1000 mulheres estão empregadas na minha companhia. Trabalhei muito e fiz marketing por elas. No setor do açafrão, levantamos nossas vozes para que alcancem todos os lugares. No início, eu estava sozinha. Não queremos nos sentar e permanecer caladas. Mesmo que nos ignorem, não ficaremos em silêncio. O governo afegão anterior, apoiado pelo Ocidente, encorajou os agricultores a cultivar açafrão em uma tentativa de afastá-los da indústria de papoula. A empresa de Hatay, Pashtun Zargon Saffron Woman, produz, processa, condiciona e exporta o tempero colhido por mais de 1000 mulheres. A cada ano, vende entre 200 e 500 quilos da especiaria mais cara do mundo. 1 quilo de açafrão pode custar mais de $5.000. Mas o dinheiro do ouro vermelho, tão importante para essas mulheres, está em perigo. Um mês após seu retorno ao poder, o Talibã ainda não deixou claro como será o futuro das mulheres trabalhadoras no Afeganistão. E você já pensou em viver mais de 100 anos? Pois é, um novo estudo diz que os humanos provavelmente podem viver pelo menos 130 anos ou até muito mais. Uma nova pesquisa publicada no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário. Do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda. O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos.
O Monte Branco, o topo dos Alpes e da Europa Ocidental, mediu quase 1 metro a menos este ano em comparação com 2017. A informação foi confirmada por topógrafos franceses. Uma equipe de cerca de 30 pessoas subiu a montanha para realizar testes e mediram uma altura de 4.807,81 metros. A última verificação, publicada em 2017, apontou uma altitude de 4.808,72 metros, que já representava um retrocesso em comparação com as anteriores. Os pesquisadores destacaram que cabe aos climatologistas, glaciologistas e a outros cientistas tratarem os dados coletados e levantarem as hipóteses que expliquem este fenômeno. Segundo os topógrafos, os números variam de um ano para outro porque a montanha está coberta por uma camada de neve perpétua, exposta aos ventos fortes e chuvas. De acordo com os cientistas, o pico rochoso culmina a 4.792 metros. O trabalho de medição é realizado a cada 2 anos há 2 décadas. Os incêndios florestais no verão do hemisfério norte provocaram um recorde de emissões de CO2 em julho e agosto de 2021. É o que mostra um relatório europeu. Um relatório do Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos, que é financiado pela União Europeia, mostrou que no mês de julho houve um primeiro recorde de 1.258,8 megatoneladas de CO2 liberados na atmosfera pelos incêndios no planeta. Metade deles foram procedentes da América do Norte e Sibéria. Em agosto, o recorde foi novamente quebrado, com 1.384,6 megatoneladas. A temporada de incêndios no hemisfério boreal vai de maio a outubro, com seus picos em julho e agosto. As regiões mais afetadas foram a Bacia Mediterrânea, sob grandes ondas de calor, Sibéria e América do Norte, onde o incêndio denominado Dixie, no estado da Califórnia, foi um dos mais graves. De acordo com o relatório, o fenômeno foi agravado por condições climáticas mais secas e quentes, como consequência do aquecimento global. Os cientistas do Serviço de Monitoramento da Atmosfera do Copérnicos acompanham quase em tempo real a evolução da atmosfera graças aos satélites e, desse modo, podem estimar o impacto das emissões na poluição do ar. Nesse sentido, as observações registraram uma coluna de fumaça procedente dos incêndios na Sibéria e na América do Norte, que cruzou o Atlântico e chegou até a costa oeste das Ilhas Britânicas. O líder norte-coreano Kim Jong-un recusa a oferta de diálogo dos Estados Unidos. Americanos buscam aproximação com a Coreia do Norte enquanto o país asiático demonstra crescimento de poder bélico. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou o governo do presidente Joe Biden de manter as políticas hostis contra o seu país. Ele falou sobre o tema em um discurso à Assembleia Suprema do Povo. Os contatos entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos foram iniciados sob o mandato de Donald Trump, mas foram interrompidos em 2019 após o fracasso da segunda cúpula entre os dois líderes. Desde que chegou à Casa Branca, o governo de Joe Biden tem oferecido ao regime comunista isolado um encontro em qualquer lugar, a qualquer momento e sem condições prévias. Mas Kim recusa as propostas. Após um período de tranquilidade, a Coreia do Norte voltou a exibir inovações tecnológicas em seu armamento. Na última quarta-feira, Pyongyang assegurou ter testado com êxito um míssil hipersônico. O artefato seria muito mais ágil e rápido do que os convencionais e também mais difícil de ser interceptado pelos sistemas de defesa. O Conselho de Segurança da ONU vai analisar a situação da Coreia do Norte a pedido de Estados Unidos, França e Reino Unido. Pyongyang não dá sinais de querer se desvincular do seu arsenal, que considera necessário para se defender dos Estados Unidos. Para aliviar o peso das sacolas e facilitar a vida de clientes de um shopping center em Singapura, 2 robôs foram desenvolvidos para carregar as mercadorias dos compradores. Acompanhe. Desenvolvidos pela empresa Otsol, os carrinhos de compras da nova geração estão aliviando o peso dos braços dos clientes que moram perto de um shopping em Singapura. Depois de fazerem as compras, os consumidores levam as sacolas para um ponto de coleta no shopping e agendam a entrega.
Camelo é um robô de entregas. Na real, é um robô de delivery autônomo. Então, ele transporta suas mercadorias ou suas sacolas se você sentir que está muito pesado para levar para casa. Depois, é só o cliente aguardar no local certo e na hora marcada, escanear o QR Code e pegar suas compras no compartimento do robô. Cerca de 700 famílias de um conjunto habitacional em Punggol podem testar o serviço por 1 ano. Os 2 robôs pesam 80 quilos cada e se movem a uma velocidade máxima de 5 km por hora. Também contam com sensores de obstáculos e outras tecnologias. O segurança vai acompanhar o trabalho dos camelos durante o período de testes. O investimento em robôs na Singapura não é novidade. O país também já usou robôs para transmitir mensagens com distanciamento seguro em parques e para fazer a limpeza de shoppings e aeroportos. E olha só essa história. Honey, uma famosa vaca anã de Bangladesh, a menor do mundo, foi certificada pelo livro Guinness algumas semanas depois de sua morte repentina aos 2 anos de idade. Um reconhecimento para além da vida. A vaquinha Honey de Bangladesh entrou para o Guinness como a menor do mundo. Mas o povo do país não pode comemorar o feito na presença do animal. É que a vaquinha morreu repentinamente em 19 de agosto de problemas estomacais aos 2 anos de idade. Honey media 51 centímetros de altura, 66 centímetros de comprimento e tinha 26 quilos. E pertencia à raça Butt. Ela virou sensação em julho após a publicação de suas fotos na imprensa e nas redes sociais. Mas a morte de Honey quase colocou em risco sua entrada no livro dos recordes. O proprietário teve de enviar ao Guinness vídeos e o boletim da autópsia. Os responsáveis do livro dos recordes queriam garantir que o animal não havia recebido hormônios para se tornar uma vaca anã. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.